Olá a todos, obrigado pela audiência. Mais um evento do BIM Fórum Brasil, hoje trazendo um grande especialista, talvez o principal especialista no nosso tema de hoje, Gustavo Carezato, que é da casa. Mas antes de falar da nossa palestra, vamos mostrar aqui um pouquinho. Compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho boas notícias hoje. Queria falar um pouquinho do BIM Fórum. Lembrar que a gente foi fundado oficialmente no dia 1º de julho, a data do nosso aniversário, mas o nosso lançamento foi em 16 de setembro, quando então a gente tinha 0 associados, né? Lançamos naquele dia. Então hoje nós temos mais ou menos 7 meses e meio de vida. E a grande notícia é que nós atingimos a marca muito importante para nós de 25 membros do BIM Fórum, 25 associados, 25 empresas, instituições que confiaram na gente, que confiaram no BIM Fórum e apoiam a nossa missão aí de difusão do BIM. Então, sempre, talvez seja a última vez que a gente vai fazer isso, né? Citar nominalmente cada um dos nossos 25 associados, porque o número vai crescendo, né? Eu acho que na semana que vem a gente já vai passar de 25, mas vamos lá. Agradecer, então, os nossos associados Diamond, a AK Software, a AutoQI, a Autodesk, o Construtivo, a Graphisoft e a Senior. Os nossos associados Platinum, a Andrade Gutierrez, a Cadibim, a Concremate, a LPC Latina e a Vista. Os nossos associados Golden, a AIM, a Autodoc, a Exponente Engenharia, o nosso mais recente associado, a MPD, a Suporte Solos, o Cinecom, nosso primeiro sindicato associado, o Zigurati, são associados Golden, os nossos associados Silver, a Manco Avin, que é o nosso único associado ainda no colegiado de fabricantes de material de construção, a Coordenar, a FF Solutions, a Imprediais, a SPBIM, o nosso BIM, são todos Silver, e o nosso associado, não menos importante, o Ateliê Integrado de Arquitetura. Então, a todos esses, os nossos mais efusivos agradecimentos, sem nunca esquecer a CEBIC e o SENAI, que são as instituições que deram origem aí ao pontapé inicial para a criação do BIM Fórum. Vamos falar então da nossa palestra de hoje, falar um pouquinho apresentar o nosso palestrante, né? Dispensa apresentações, o Gustavo já está nessa área aí de BIM há muitos e muitos anos, mas eu tenho algumas palavras especiais sobre ele, né? Vocês conhecem o Gustavo como diretor da América Latina da Graphisoft, né? Também como um dos fundadores e conselheiros interinos aqui do BIM Fórum Brasil, mas particularmente hoje o Gustavo está aqui pela posição que ocupa como relator do GT Processos BIM da comissão da BNT CE134, que é o Comitê de BIM da BNT, que é justamente o grupo de trabalho que está traduzindo e desenvolvendo o anexo nacional da norma NBR ISO 19650. Né? O Gustavo é arquiteto, ele tem 2 mestrados, um em arquitetura digital pela Universidade de Melbourne, na Austrália, e o outro lá com a gente na Poli, mestre em ciências, especificamente em inovação na construção civil. E eu gostaria de lembrar aqui, outra razão por que o Gustavo é tão especial quando fala desse assunto, porque eu diria que a dissertação de mestrado dele, que ele defendeu lá com a gente na Poli,
talvez tenha sido a primeira a tratar especificamente 10.19.650, possivelmente no mundo, né? E isso é possível porque quando o Gustavo começou lá em 2015, a proposta que ele fizesse um trabalho sobre a norma britânica PAS 1192, que era uma norma que justamente tratava do processo BIM, super importante, e que a gente colocava que era fundamental aí para o Brasil ter uma norma dessa, né? E quando estava chegando já quase no finzinho da pesquisa do Gustavo, saiu o primeiro draft, saiu o draft mais definitivo da 19.650, assim, 4 meses antes do Gustavo depositar a dissertação, nós percebemos isso. Falou, puxa, vamos adaptar, só que a 19.650 foi toda baseada na norma inglesa, então a adaptação foi feita uma revisão do trabalho muito rápida, né, porque ela é bastante semelhante, então, e aí sim o Gustavo então publicou já com esse título que vocês estão vendo aí, essa é a defesa, olha a banca também, com ilustres professor Sérgio Leuzinho e o professor Sérgio Schier, também aqui do BIM Fórum. Então, essa é a importância aí do Gustavo, que eu chamo ele agora para o nosso palco aqui. Vamos trazer o Gustavo. Só um instantinho, que hoje eu estou operando sozinho aqui. Gustavo. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Como eu falei, possivelmente o nosso maior especialista no assunto, que vai então falar dessa norma que é tão importante, talvez a norma mais importante de BIM que a gente tem hoje na ISO, né? E que tem muita gente curiosa para saber, afinal de contas, o que é que tem nessa norma, por que ela é tão importante assim, e como é que vai ser isso no Brasil. Gustavo, bem-vindo. Olá, Toledo, olá a todos. Boa tarde, obrigado pela audiência, obrigado por todos. Também, Toledo, muito obrigado pelas palavras. Lembro aí que o nosso trabalho lá no Inova foi bem intenso, principalmente no final, né? E a oportunidade foi excelente. Quero lembrar aqui que nós temos vários colegas que fazem parte aí do GT Processos, da 4 da BNT, que também são especialistas aí nesse tema, e a gente sabe que, como o BIM, né, sozinho, nós não fazemos nada. Agradeço também ao BIM Fórum Brasil pelo convite, e para poder estar falando de uma norma tão importante para toda a cadeia da construção civil. E por mais densa que essa norma possa parecer, essa norma, ela com certeza vai abrir muitas portas para muitas empresas brasileiras. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela, começar aqui a apresentação. E, por favor, se ocorrer algum problema no meio da apresentação, me avisem, por gentileza, porque eu não vou conseguir ver aqui, tá? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a presença de todos e a oportunidade de estar aqui falando sobre a ISO 19650. Eu tenho uma ideia de fazer uma apresentação, mais ou menos, aqui a gente está em 5:08 da tarde, fazer mais ou menos em meia hora para a gente poder, meia hora, 40 minutos, para a gente poder ter um intervalo aí, para a gente poder responder algumas questões que possam vir das pessoas que estão assistindo a gente. E eu formatei a apresentação primeiro com uma contextualização, depois falando um pouco do conteúdo dos 2 volumes da ISO 19650, e no final a minha ideia é apresentar aí, a estrutura da CE 134 e também como é formado a equipe de trabalho do GT de processos. Então, começando aqui, fazendo uma contextualização,
Não sei se vocês conhecem esse projeto, que foi realizado na cidade de Londres, o Crossrail. É muito interessante a gente começar com isso, né, porque tudo tem uma origem, principalmente quando a gente fala de normas. Esse projeto começou em 2009, efetivamente, foi até 2018, ele foi entregue em 2018, teve um pico de mais de 10 mil pessoas trabalhando simultaneamente em 40 canteiros de obra, sendo que foram renovadas, aí foi, dentro do escopo do projeto, foi elaborado um projeto de renovação de 40 estações e a construção de 10 novas estações, sendo que 21 quilômetros de trilhos é parte enterrada. Isso para um pouquinho da complexidade para vocês de um projeto dessa magnitude. Como resultado, o Crossrail ele fez com que aumentasse a capacidade em 10% sobre o transporte de trilho dentro da cidade de Londres. E o valor final desse projeto foi, e sempre agora falando, né, projeto, questão de obra, de empreendimento, quase 15 bilhões de libras. Isso aqui é uma ideia do fluxo de contratos. Quantas pessoas, né, foram 34 contratos para execução de obras, 23 contratos para a execução de todos os projetos necessários, 45 contratos de entrega e 14 outros contratos. E a gente sabe, para desenvolver e entregar esse tipo de projeto, todos produzem e precisam utilizar as informações que são produzidas em toda a esteira desse empreendimento. E como colaborar com essas informações? Aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo, né, já falando aí do custo, do tamanho desse projeto para a cidade de Londres. Isso não acontece do dia para a noite. Então, em 2005, começou os primeiros trabalhos para poder efetivamente gerar a licitação, a contratação, o desenvolvimento dos projetos necessários, execução de obra, comissionamento e entrega. Aqui a gente vê, em meados de 2007, que a BS 1192 começou a ser introduzida nesse projeto. E a gente pode ver aqui que em meados de 2013, 2014, já se falava nessa norma que o Toledo comentou na introdução, na PAS 1192, que, inclusive, em 2016, foi compulsória para empresas construtoras, empresas de design e construtoras que quisessem prestar serviço para o governo britânico através de BIM. E o que é a PAS 1192? A PAS 1192 foi desenvolvida para dar suporte à adoção do BIM e esclarecer, né, para todos os envolvidos no processo como o desenvolvimento e a gestão das informações deveriam ser realizadas. Nada vem por acaso. Então, por que essa norma, a PAS 1192, foi desenvolvida e entregue no Reino Unido? Para reduzir custo de obra e tempo de entrega de projetos públicos. Reduzir custo de operação, aí a gente já extrapola a fase do CAPEX e já está falando da fase do OPEX, que é a operação e manutenção dos empreendimentos construídos, do ativo construído, ajudar o governo a atingir as metas de redução de carbono dos seus edifícios e, estrategicamente, fazer com que a indústria da construção britânica fosse mais competitiva no âmbito global. Aqui, até mesmo a própria PAS, ela traz esse corte, né, esse diagrama aqui, mostrando as várias disciplinas que a gente tem num pequeno exemplo de um túnel. Tá? Nós vemos aqui que
vários profissionais, várias empresas, de várias disciplinas, somente nesse são envolvidas no projeto. Então, como é necessário, o que é necessário fazer para se contratar, produzir, gerenciar e entregar informação e dados. Pulando um pouquinho para a ISO, né, o foco da nossa apresentação hoje, a ISO 19650, a gente vê aqui o título da norma: Organização e Digitalização de Informações sobre Edifícios e Obras de Engenharia Civil, incluindo modelagem de informações de construção, BIM. Gerenciamento de informações usando modelagem de informações de construção. Aqui, todos podem ver que o foco é informação. Nós não estamos, quando nós falamos da ISO 19650, nós não falamos de como os modelos, ou nível de desenvolvimento, nível de informação, devem ser desenvolvidos. Nós falamos de como as informações devem ser contratadas, produzidas, gerenciadas e entregues. Isso fazendo uma referência direta ao BIM, o I do BIM, modelagem da informação da construção. E existem 5 partes, 2 são foco da CE 134, da ABNT CE 134, junto ao GT de processos. A primeira parte, conceitos e princípios. A parte 2, fase de entrega de ativos. Parte 3, fase operacional de ativos. Fase 4, fase de troca de informações. Fase 5, abordagem de segurança na gestão da informação. Então, repetindo, os trabalhos do GT de processos está focado, a princípio, nas 2 primeiras partes, conceito e princípios e fase de entrega de ativos. Mas o que a gente tem? O que a ISO traz nessas duas partes? Esse diagrama eu desenvolvi e defendi, né, no meu mestrado, no Construir Nova, fazendo um resumo do que os 2 volumes da ISO comentam, né, qual é o conteúdo dos 2 volumes. Aqui nós falamos exclusivamente da parte do CAPEX, da fase de contratação, fase de mobilização, fase de desenvolvimento dos projetos, fase de construção e entrega para a equipe de operação e manutenção, que a gente denomina como OPEX. Então, o que a gente pode ver aqui? Todos os envolvidos na cadeia da construção civil, e principalmente envolvidos em uma contratação, seja ela pública ou privada, que estiverem desenvolvendo que precisem desenvolver os seus trabalhos baseados na ISO, precisam estar envolvidos nesse processo, principalmente os contratantes. Os contratantes aqui, eles têm uma responsabilidade muito grande em entregar informações desde a fase de licitatória. Aí a gente entra, passando para a fase de avaliação das empresas, uma questão que é colocada, e é muito importante pela ISO, a entrega de um pré-plano de execução BIM. E, posteriormente, um plano de execução BIM melhorado, vamos dizer assim, na fase da assinatura do contrato. A fase de mobilização é uma fase onde nós temos aí não só a questão de mobilização de pessoal, mas também a mobilização de equipamentos e infraestrutura e também um nivelamento de conhecimento entre todos os contratados. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui, que não é necessário que o contratante faça a contratação do empreendimento como um todo, projeto e obra. Ele pode primeiro contratar o projeto e depois contratar a obra, tá? Baseado na ISO, ele pode fazer isso sem problema nenhum. O importante na fase de mobilização é conectar todos os envolvidos nesse processo para que, nessa fase,
os primeiros testes do que foi apresentado no plano de execução possam ser verificados. Se ocorrer algum problema entre os sistemas indicados, por exemplo, existe o tempo antes do início do trabalho para que esses erros sejam corrigidos antes do início dos trabalhos. Uma questão muito interessante é a fase de entrega, que é colocada pela ISO. São 3 os entregáveis. Eu vou entrar um detalhe um pouquinho mais para frente sobre isso. Muito importante também ressaltar que todo esse trabalho tem que ser desenvolvido através de um ambiente comum de dados, ou seja, um Common Data Environment. Aqui, eu imagino que a maioria de vocês já está muito acostumado com esse diagrama, que é a perspectiva dos estágios de maturidade da gestão da informação analógica e digital, e aonde a ISO, os 2 volumes da ISO 19650 focam. Aqui, que é necessário que as informações sejam estruturadas, os modelos de informação sejam federados e que os arquivos, os modelos, a entrega seja extraída do ambiente comum de dados, ou seja, o CDE. Se algum documento, estamos falando, o documento é o 2D, né? O 2D, 3D, qualquer tipo de trabalho que seja desenvolvido deve ser armazenado e deve fazer parte desse ambiente comum de dados. Entrando agora na parte 1 da ISO 19650, ABNT, NBR, ISO 19650. Primeiro, nós temos muitos termos que estão sendo trabalhados. Aqui eu trouxe alguns para vocês, capability, capacity, container, task team, delivery team, appointed party, e documentos que são requeridos também pelos 2 volumes da ISO 19650. Parte 1. Requisitos de forma de troca de informação, ou Exchange Information Requirement, Asset Information Model, Project Information Requirement, Project Information Model, Organizational Information Requirement, Asset Information Requirement. Isso são termos que nós precisamos começar a nos adequar a eles. O trabalho do grupo, né, do GT de Processos, além de fazer a tradução, é também encontrar todos os documentos que hoje são utilizados por todos os funcionários da cadeia da construção civil e adequar esses nomes à prática, ao que é recomendado pela ISO. Também vou falar um pouquinho mais a fundo disso, um pouquinho mais para frente. Esse gráfico, né, esse diagrama de hierarquia dos requisitos de informação, já mostra para a gente os segmentos, né, e os entregáveis, e qual a relação entre todos os players envolvidos no processo de contratação. Sejam eles os contratantes, os contratados, para que, de uma forma clara, todos saibam as suas responsabilidades. Quem faz o quê e quando. Isso é muito importante, está bem ciente, ou bem claro na mente de todo mundo. Também é importante aqui, e também faz parte do conteúdo na parte 2 da ISO 19650, o relacionamento, a interface e o relacionamento entre as equipes e os grupos de gestão da informação. Vendo ali que no centro é o contratante e os contratados. Então, aqui a gente pode ver que, dependendo do tamanho e complexidade do empreendimento, do contrato, esse número de P's aqui, ele pode diminuir ou pode aumentar. Então, esse aqui é um diagrama simplificado de como deve ser o relacionamento entre todos
os envolvidos nessa contratação. Voltando um pouquinho para o meu diagrama, aí a gente começa a falar, por exemplo, dos requisitos de informação do contratante, por exemplo. O que é isso? Né? Isso na fase ainda do desenvolvimento do termo de referência. O contratante, ele precisa, de uma forma clara, disponibilizar ao mercado as informações que ele tem referente ao empreendimento, se for um ativo já construído e ele precisa fazer uma ampliação, uma reforma, principalmente dos ativos já existentes. Ele precisa também informar o público, as partes interessadas, ele precisa utilizar uma linguagem simplificada para não comprometer o processo e o entendimento de todos interessados em participar desse processo licitatório. Eles precisam também, o contratante, informar sobre qualquer tipo de segurança e informações das informações dos ativos já construídos, se ele tiver, caderno de padrões, como já é normal, e também deixar de uma forma clara, por exemplo, a métrica de pontuação que ele vai estar dando para os proponentes. Falando da parte da contratação em si, a gente divide aqui licitação, proposta, o draft do contrato e, efetivamente, a fase de assinatura, de recolhimento de assinaturas desse contrato, com as partes interessadas. A gente vê aqui que diversos são os documentos de requisitos indicados pela ISO que precisam estar nesse processo. E o contratante já precisa também ter, de uma forma clara, internamente para ele, e passar isso também para os proponentes, como vai ser feita a avaliação dos recursos, a avaliação em BIM das empresas e do corpo técnico de cada empresa, e também o procedimento depois em como receber esses documentos de uma forma clara dentro do processo. Também falamos aqui do plano de execução BIM, ou BEP, o pré e o pós. Aqui eu trouxe de uma forma genérica para vocês a indicação de requisitos mínimos necessários, indicados pela ISO 19650, que devem constar no plano de execução BIM. Eu não vou passar ponto a ponto aqui, mas é importante que todos saibam, principalmente aqueles que já trabalham com BIM já há algum tempo, que muitos desses requisitos aqui, muitos desses pontos, já fazem parte do plano de execução BIM. Então, não é uma coisa nova. Para aqueles que já estão envolvidos em trabalhos BIM, esse ponto aqui não é um ponto novo. E falamos do ambiente comum de dados. Muito importante salientar a vocês que o CDE, ou ambiente comum de dados, ele é previsto pela ISO 19650 que seja entregue desde a fase licitatória. Também é indicado que o contratante seja responsável por esse sistema. Por quê? No final do contrato, seja ele para o desenvolvimento de design, ou o desenvolvimento dos projetos necessários, ou obra, ele já vai ter todas as informações consolidadas. E a classificação de documentos, a responsabilidade hierárquica de cada equipe de trabalho, como o ambiente de desenvolvimento, compartilhamento, publicação e arquivamento dessas informações é extremamente necessária dentro de um ambiente comum de dados. E na fase de entrega, nós vemos que são 3 os tipos de entregáveis citados
pela ISO 19650, pela parte 2. A documentação 2D que nós já temos, que podem ser contratos, podem ser documentos técnicos, documentos de obra, documentos de gestão, projetos impressos. Os dados estruturados, aqui há uma indicação da utilização do COBE. Então, aqui a gente tem que pensar na entrega, aí vem aquela questão de uma terminologia, container, a entrega do container de dados. Então, aqui a gente precisa entregar todas as informações de dados estruturadas para que a equipe de operação e manutenção do contratante, na fase do OPEX, possa utilizar essas informações de forma plena. E, por último, os modelos gráficos. Todos os modelos que foram desenvolvidos em todas as fases que formam, né, o CAPEX. Aí, os modelos que geraram documentações, que foram utilizados na fase de planejamento, se houve fabricação, e também os modelos que podem ser utilizados também na fase de operação e manutenção. Plano exclusivamente agora para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos através da ABNT CE 134. Aqui eu trouxe para vocês a estrutura, hoje, atual, da CE 134. Nós temos como coordenador o Rogério Moreira, do Senai São Paulo, como secretário João Gaspar, da TILAB, o GT de classificação de elementos BIM, Paulo Sena, da Sena Arquitetura, o professor Toledo é o relator do GT de objetos BIM, o Rodrigo Korestal, que é o relator do GT de arquitetura de dados BIM. Importante ressaltar que aqui a gente fala arquitetura de dados, é um trabalho denso, mais voltado para a parte de desenvolvimento de software, não para arquitetura como a gente está acostumado, que é desenvolvimento de projeto. Eu tenho muito orgulho de ser o relator do GT de processos BIM, e como relator do GT de processos de infraestrutura, nós temos o Washington Luke. Falando aqui do nosso GT de processos BIM, eu tenho extrema honra de fazer parte desse grupo com essas pessoas, Regina Ruschel, Ricardo Ferreira, Leonardo Acquaroni, Leonardo Manzioni, Ivo Mainardi, Hilton Catelani. Também tivemos uma ajuda muito grande do Tiago Ricota. Sem essas pessoas, esse trabalho não poderia estar sendo realizado. São pessoas com extrema competência. Nós realizamos reuniões semanais, todas as segundas-feiras, das 6 da tarde às 8 da noite, para a gente poder entregar esse trabalho de tradução dos 2 volumes com a melhor qualidade para o mercado. Mas os nossos trabalhos não se encerram aqui. Nós sabemos o quão duro é para que o mercado possa absorver uma norma com essa amplitude. Então, nós alinhamos com a diretoria da ABNT, que logo depois da entrega das traduções e da publicação das traduções, que isso deve estar ocorrendo no começo de junho, para o mercado, nós iremos desenvolver práticas recomendadas. O que é isso? Nós vamos entregar ao mercado, pela ABNT, cadernos que vão fazer com que o mercado ele possa entender o que os 2 volumes da ISO falam, baseados no que o mercado da cadeia da construção civil brasileira já está acostumada. E vamos indicar quais são
por exemplo, em todos os documentos que a ISO cita, quais são os documentos que a gente já utiliza na cadeia da construção civil, mas com outro nome? E quais devem ser, qual o conteúdo deve ser acrescido nesses documentos para que as empresas que já têm a expertise, já têm o costume de desenvolver esses documentos, possam absorver essa ISO da melhor forma possível. Então, nós teremos uma prática recomendada de contratação, uma prática recomendada de produção colaborativa e a terceira prática recomendada referente ao ambiente comum de dados. Eu quero salientar que os subgrupos de trabalho, por exemplo, de ambiente comum de dados, que tem como coordenador o Leonardo Manzioni, já está produzindo material, tá? O Ricardo também, com o seu subgrupo, já desenvolveu muito material. Agora, a gente precisou parar um pouco esse trabalho de desenvolvimento da prática recomendada para focar nas traduções. E o mais importante de tudo, para o desenvolvimento das práticas recomendadas, nós vamos ter uma cooperação com todos os demais GTs da CE 134. Por quê? Nós precisamos dessa informação para que a gente possa efetivamente saber o que existe no mercado, com a nossa expertise dos 2 volumes da ISO 19650, para a gente poder fazer esse depara e aí sim poder entregar uma informação de qualidade para o mercado. Finalizando, eu trouxe algumas considerações. A ABNT NBR ISO 19650 foca na contratação, gerenciamento e entrega das informações e dos dados através do BIM. Lembrem-se, por favor, nós estamos falando de informação aqui. Segundo ponto, a ISO traz à luz as responsabilidades de todos os envolvidos em contratações que utilizam o BIM como base para o desenvolvimento das atividades necessárias. Volto a dizer, o contratante precisa estar envolvido no conteúdo da ISO 19650. Eu já vi algumas licitações de forma pedindo a utilização da ISO 19650, mas para se pedir que as contratadas utilizem a ISO 19650, o próprio contratante precisa ter anteriormente ter se preparado para isso, para poder estar envolvido nesse processo também. Em conjunto com as práticas recomendadas, a NBR ISO 19650 será aderente ao mercado nacional da construção civil brasileira. A ISO 19650 é aderente a qualquer tamanho de negócio. Não importa o tamanho do escritório, ou o tamanho da construtora, ou o tamanho do projeto. Um escritório de arquitetura pequeno, ele estando aderente à ISO 19650, ao processo de documentação que é necessária, exigida no processo, em como produzir e gerenciar a informação, por mais simples que seja o projeto, se ele precisar, quando ele se sentir maduro e quiser entrar numa licitação de maior porte, ele vai conseguir. Mas ele precisa começar. E, por fim, a NBR ISO 19650, ela pode auxiliar as empresas brasileiras pertencentes à cadeia da construção civil a exportar os seus negócios, a exportar os seus produtos. Se o governo britânico teve com o intuito principal exportar os trabalhos das empresas britânicas para o mundo, nós brasileiros podemos e devemos fazer a mesma coisa. Muito obrigado a todos pela atenção. E agora estou aberto aí às diversas perguntas que eu acredito que possam ter. Muito obrigado.
para variar. Desculpe. Então, obrigado, Gustavo, ótimo, muito esclarecedor, como a gente esperava. Eu estava dizendo que está rolando uma discussão bem bacana aqui no chat, né? O pessoal já está conversando, tem vários especialistas também, e eu vou passar as perguntas aqui para você, mas antes eu queria colocar duas, né? Você já meio que comentou sobre isso. Essa ISO ela tem uma particularidade interessante, né? Obviamente é uma norma internacional, mas a velocidade com que ela está sendo adotada em vários países, né, é muito grande. É uma norma relativamente recente, a gente já vê, fora os países que falam inglês, que adotam diretamente, né, mas Chile, Índia, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Polônia, Rússia, Suécia, Canadá. A gente sabe que no comecinho desse mês saiu, acho que é a última versão, o mais recente, né, saiu a norma do Peru. Exatamente. Então, é impressionante. Então, eu queria que você comentasse qual a importância desta norma ser internacional, quer dizer, da gente adotar aqui no Brasil esta norma que é internacional e que está tendo essa abrangência em particular. Muito boa pergunta, Toledo. A ISO, ela, como toda norma, principalmente uma norma internacional, ela cria a espinha dorsal do processo. Cada país, o setor público, né, o setor privado e o setor público de cada país, principalmente o mercado, vamos dizer assim, deve colocar musculatura dentro dessa norma. O que eu quero dizer com isso? Se a ISO engessar todo o processo para o mundo inteiro, não existe aderência. Então, ela precisa ser abrangente, para que todos os países interessados, como você citou, já diversos países no mundo, ao redor do mundo, já adotaram, e ainda outros muitos estão no mesmo processo que a gente de adoção. Para quê? Para que a gente possa, de uma forma efetiva, estar desenvolvendo o trabalho no mesmo nível, o trabalho em BIM, no mesmo nível que outros países, e, principalmente, começar a vender o nosso produto de projeto e construção para os demais países. Nós temos toda a capacidade de fazer isso. A gente tem aí eu sempre gosto de brincar que a gente, infelizmente, a gente tem a síndrome do vira-lata. Nós fazemos aqui coisa muito boa, melhor do que muitos outros países por aí. A gente tem competência, muita competência de entregar muita coisa boa em BIM para muitos países que já se dizem aí com nível 2 ou 3 de BIM aí ao redor do mundo. E o bacana é que essa norma em particular é assim, meio como a regra do jogo, né? Ela define como é que é o jeito de fazer. Então, é bacana que a gente já vai estar acostumado com esse jeito, né? Se a gente adotar, que não seja uma norma de fazer conta, né? Aliás, esse é um dos temas que tá rolando aqui no chat, já vou passar, né? Mas vamos lá, a primeira pergunta aqui, do Li Chong, ele pergunta sobre os pequenos escritórios, né? Se eles vão conseguir implementar essa norma nos empreendimentos. Li, meu amigo, boa tarde, obrigado aí pela audiência, sempre um prazer ter você aí com a gente. Como o próprio Toledo disse, né, eu sou arquiteto de formação, sou técnico de edificações e arquiteto. A gente sabe que a maioria dos escritórios de arquitetura, infelizmente, não tem os processos desenhados e disponíveis para a equipe. Diferente dos nossos amigos engenheiros, que isso já é mais comum. A partir do momento que a gente tem uma visão e a possibilidade da gente exportar o nosso trabalho, isso se torna viável e ainda mais comum, principalmente para os escritórios de arquitetura. Então, o que acontece? A gente coloca aqui um ponto muito importante que a gente sempre fala. BIM é colaboração, não é compartilhamento.
Então, a gente precisa começar a colaborar entre os escritórios de arquitetura, entre si, e os escritórios de arquitetura com as construtoras e escritórios de engenharia. Todos nós lembramos daquele gráfico, a gente nem usa mais, né? Que com o BIM a gente antecipa fases. Isso, com a ISO, fica claro a necessidade de antecipar, e principalmente o relacionamento entre contratante e contratado. A Stefana está perguntando aqui justamente dessa coisa que é um mito que existe no mercado, né? Que as normas ISO são para inglês ver, né? Espero que não acontecesse com esta. Espero também. que elas não é só para obter uma certificação, acho que muito disso vem da ISO 9000, né? Dessa coisa, mas o uso da norma, ela agrega valor efetivamente, né? Estefânia, muito bom tê-la aqui também. Obrigado pela audiência, bom aqui sempre ter você junto. Guerreira aí no BIM também, né? Estefânia, eu levo mais... eu acho que se um escritório se preparar exclusivamente para qualquer norma, para ter uma certificação e colocar um quadro na parede, eu acho que o esforço é muito grande para pouca coisa. A ISO 19650, ela deve ser observada para orientar como o processo de contratação e de desenvolvimento e entrega das informações e dados deve ser feito. E volto a grifar, eu vou falar isso na minha apresentação hoje assim, inteira, para a gente para o mercado brasileiro da construção civil se capacitar a exportar produto. Se a gente, a mesma coisa, por exemplo, a gente joga futebol aqui, se a gente for, sabe muito bem como brasileiro, como pelo menos aqui, alguns, né, que gostam de futebol, como são as regras do jogo do futebol. Imagina se a gente for jogar futebol americano nos Estados Unidos. Não vai servir. As regras do futebol que joga com o pé não servem para o futebol americano, falando assim de uma forma bem genérica, tá? É isso que a ISO 19650 faz. Dá uma direção para que todos possam trabalhar da mesma forma. E isso faz com que a gente quebre as fronteiras e a gente efetivamente comece a vender o nosso produto da área da construção civil para o mercado estrangeiro. Muito bem. Existe aqui uma questão sobre o CDE, né? As pessoas preocupadas com o custo das coisas, né? O Wagner, lá de Brasília, né? Veja a pergunta, né? Se os CDEs não são baratos, mas exigir que os pequenos escritórios tenham isso é complicado, né? É claro que não necessariamente o escritório tem que pagar, não. O cliente pode contratar o CDE dele e pedir que use, né? Acho que é até a situação mais comum, talvez. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Wagner, muito obrigado pela pergunta. Aqui a gente tem, imagino que o Ivo, o próprio o Ivo do metrô de São Paulo, o Ricardo da Infraero estão aqui nos assistindo. E existe, por exemplo, desses dois órgãos gigantes que a gente tem, né, que são contratantes gigantes aqui, já essa preocupação em montar um CDE que pode, vou abrir um parênteses aqui, já com base nas discussões do subgrupo de Common Data Environment, que faz parte do GT de processos, ele pode ser um sistema só ou a união de diversos sistemas pequenos. Tá? Então, isso faz com que mais uma vez, a gente não ingesse o processo. Então, é de todos os tamanhos. Como eu falei, desde o pequeno até o grande, pode sim ser aderente, podem estar aderentes a esse processo, principalmente no Common Data Environment,
Quem trabalha com o setor público, projeto, com desenvolvimento de projeto, ou gerenciamento, principalmente, e obra, já está acostumado eu esqueci o nome agora, a troca de documentos, né, que é geralmente contratado, o contratante pede para o projetista ou gerenciadora montar e depois entregar isso para o contratante. E aí o que acontece? O contratante fica com uma coxa de retalhos, ele fica com vários pequenos sistemas e acaba tendo até dificuldade para encontrar a informação que ele precisa na hora que ele precisa. É meio nessa linha que a Débora coloca aqui, né? Os documentos precisam estar acessíveis para todos. E aí o CDE é essa ferramenta essencial, né? A norma ISO ela estabelece alguns requisitos. Aliás, era tema até da tua pesquisa, né, Gustavo, do mestrado, quer dizer, ver a adequação das ferramentas disponíveis, dos CDEs disponíveis na época, aos requisitos da ISO 19650, né? Não são muitos requisitos, mas tem algumas peculiaridades dessas áreas separadas em essas 4 áreas e essa progressão, né, desses containers, desses status, né? Exatamente. Eu acho que as ferramentas vão se adaptando também, ainda mais com essa difusão rápida da norma agora, né? E eu posso garantir para vocês que as desenvolvedoras de software, a sua grande maioria, já estão adequadas ou estão se adequando as suas ferramentas, seus sistemas para ISO 19650. Não estou falando só de CDE, né, de ambiente comum de dados, mas todas as ferramentas. Tem mais uma pergunta aqui. Do Matheus, né, sobre os gestores de escritório de projeto, que há interesse, mas um certo distanciamento dos contratantes. Como você vê a ISO auxiliando essa questão? Matheus, boa tarde, obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta. Eu vejo aqui que a ISO, ela coloca, traz à luz, de uma forma muito clara, o papel do contratante no BIM, com o BIM. Ele não é mais aquela pessoa que vai receber o pacote de projeto impresso para poder fazer a medição e o pagamento dos projetistas, por exemplo. Ele vai ter que acompanhar esse processo. Lógico, ele não vai estar acompanhando através do CDE como o escritório de arquitetura está pensando na concepção do projeto. Mas ele vai receber o produto de projeto de arquitetura e das engenharias, por exemplo, através do CDE. Vai ser um documento digital que ele vai analisar. Ele vai ter que se preparar. Ele vai ter que capacitar o seu recurso humano interno. Isso, muita gente, a princípio, pensa que é ruim, mas é ao contrário. A gente vai estar capacitando todos os envolvidos da cadeia da construção civil. Isso é um marco para a gente. Isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais conciso com todos os responsáveis, todos os envolvidos da cadeia. Aí, só um parênteses. Eu sempre falo, você defende muito isso também, né, Toledo, da questão da capacitação em BIM. Né? A gente tem que lembrar, dentro da cadeia da construção civil, nós não temos só arquitetos e engenheiros. Nós temos advogados, nós temos administradores de empresa, nós temos pessoas que trabalham na área de recursos humanos da empresa, que também precisam receber capacitações em BIM. Não precisam saber como modela, mas ele precisa saber, né, o mínimo para ele poder contratar alguém de uma forma correta, para o advogado da construtora poder analisar ou fazer uma licitação e fazer um contrato aderente, senão a gente
a gente pensa num lado e não pensa no outro e acaba prejudicando todo o processo. Para não acontecer como a gente já viu algumas normas, né, muitos anos, normas não, licitações, muitos anos atrás, né, que o documento de licitação tinha umas 100 páginas, e lá no meio tinha um parágrafo mais ou menos dizendo, entregue em BIM, tá? Exato, exato. Eu já participei de reuniões, todo mundo, de né? muitas reuniões, falando que, né, olha, pronto, com esse parágrafo a gente vai ter um litígio lá na frente. Não tem como não ter, porque não é expresso, a gente precisa ter isso claro. E simples, de uma forma simples, não precisa ser uma forma rebuscada. Se a gente rebusca muito, a gente dificulta o processo. O simples é o melhor. Exatamente. E são poucas normas que tratam do contratante também, né? A ISO 19650 é uma das poucas que mostram que o contratante também tem obrigações, ele também tem que fornecer documentos e informações nesse processo, né? Então, é bom para todo mundo, vai ser muito bom para todo mundo. Exato, exato. Como é que estamos aqui? Quase 1 hora de live. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Não. O Sérgio Leuzinho está aqui também com a gente. Como vamos superar o mau hábito do contratante não especificar os seus requisitos, né? Essa questão de educar o contratante também, quer dizer, tem que saber pedir, né? Se não souber pedir, isso é um grande problema para toda essa comunidade de BIM, né? Porque pedidos mal feitos levam a modelos mal feitos que não servem, não são adequados para a função a que se destinam, a função que eventualmente o contratante aspirava, né? O benefício que o contratante aspirava a tirar daquele modelo. Só que ele não soube pedir, né? Então, o modelo não é adequado e aí a gente tem esse problema. Essas normas têm quem lê a ISO, né, vai achar que realmente é tudo muito burocrático, que são infinitas informações pedidas, ciclos muito grandes, muitas fases, muitas etapas, mas a verdade é essa. Claro que nem todo projeto, né, aquilo vai representar uma grande carga de trabalho em todos os projetos. Projeto menor essa demanda é menor, mas, de qualquer maneira, é importante prever todas essas informações. Né? Isso é que vai garantir o sucesso do BIM. Né? Os meus alunos sabem, né? Você também foi assistir minha aula. Né? Eu sempre falo, fatores críticos de sucesso na implantação de BIM, os 3 primeiros, né? Planejamento, planejamento e planejamento. Sim, então, a ISO é para isso. É problema. Se você seguir a ISO ao pé da letra, você vai garantir esse planejamento e consequentemente, o sucesso, né? Deixa eu só mandar um abraço para o Leuzinho aqui. Leuzinho, muito obrigado aí pela audiência, Leuzinho. A gente tem que lembrar, só colocando um ponto que eu recordei. A gente sabe, BIM, ele tem 4 grandes pilares, né? Que a gente sempre fala, BIM não é software, BIM também é software. Então, os 4 pilares. Processos. Segundo pilar, políticas. Terceiro pilar, infraestrutura tecnológica. Quarto pilar, pessoas. Quem está envolvido nisso? Todos. Todos estão envolvidos. Contratante, projetista, gerenciadora, certificadora, construtora e pessoal de operação e manutenção. Está todo mundo envolvido. Uma coisa que tem que ser, gente, jogar claro, o contratante ele precisa se capacitar também. Aí existe alguns buracos nisso. Para quem está assistindo e tiver a força de vontade e o oxigênio para fazer isso, e capacitação para setor público. Não em como mexer em ferramenta, mas sim o que deve ser pensado, analisado e verificado para um processo licitatório, seja ele público ou privado. Isso o mercado precisa. Muito bem.
Vamos fechar a nossa live aqui em 1 hora. Eu vou fazer uma última pergunta, Gustavo. Quando é que então saem as partes 1 e 2 da NBR ISO 19650, né? Eu sei que está na boca do forno aí. Tem previsão de publicar? Olha, Toledo, esperamos que meados de junho já esteja no mercado, as 2 traduções. Aí, como eu falei anteriormente, assim que a gente protocolar para a direção da BNT as traduções, a gente já vai começar o subgrupo de Common Data Environment, o CDE, já está com os trabalhos adiantados, e aí a gente já começa a produção das práticas recomendadas. A questão em como as práticas recomendadas vão ser disponibilizadas no mercado, a gente está discutindo diretamente com a diretoria da ABNT, se vai ser disponibilizada separadamente, contratação, produção colaborativa e o ambiente comum de dados, ou em conjunto. Eu, particularmente, acho que deveria ser em partes, porque, primeiro, fica mais fácil para absorver, e segundo, a pessoa pode, ou o profissional, a empresa, ela pode procurar, pode adquirir esse conteúdo na medida do seu amadurecimento interno ou até mesmo na necessidade interna do escritório. Muito bem. Manzioni apareceu por aqui, ele dá essa sugestão de ter um guia de implementação da ISO, né? Eu acho que todas essas normas que a CE 134 está produzindo, né, tanto do sistema de classificação, quanto a que vai sair dos objetos BIM, quanto agora as traduções, né, todas essas normas são relativamente complicadas, né, esta aqui é a verdade, mesmo para o pessoal acostumado com o BIM. Então, essa ideia da gente disponibilizar guias e como implementar, sem dúvida, é algo que a gente vai ter que fazer aí. Quem sabe aqui dentro do próprio BIM Fórum, né, Gustavo? A gente vai ter que fazer muita apresentação, a gente vai ter que fazer muita roda de discussão, e assim, Brasil inteiro. Sabemos que o Brasil aí é um continente e a gente tem que chegar, a gente tem que fazer com que essa informação chegue nos 4 cantos do Brasil da mesma forma. Essa é a grande preocupação. Muito bem, muito bom. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Acho as reações estão boas aqui, acho que foi ilustrativo, acho que para quem não conhece ainda a norma, não tinha ouvido falar dela, vai se interessar, vai atrás agora. Realmente estão lembrando aqui no chat, né, já existem muitos guias, ou alguns guias, né, principalmente os ingleses, né, que são meio os pais da criança, né, sobre a ISO 1950, aliás, vários guias, né, detalhando os vários pedaços. Sim. Então, quem tem interesse, acesse a norma internacional, né. A norma brasileira é uma tradução, então o corpo principal da norma é rigorosamente igual à norma internacional. Nós temos o anexo aí que é especializado, mas então tem muita, né, o bom é isso, né, se você entender a parte internacional, você vai estar entendendo, depois só traduz a terminologia, né. É um material muito rico, que não é, o seu conteúdo não é exclusivo da ISO, mas pode servir como base. É o Plan BIM do Chile, que tem uma versão em português. Até o nosso presidente aqui, o Wilton Catelani, o presidente do BIM Fórum Brasil, foi o revisor, né, da tradução em português. Eu convido a todos a baixar, é gratuito na internet, é um material muito rico, muito bom. E também convido a todos a, se quiserem, ir na biblioteca da Poli e baixar a minha dissertação. É um material que está lá disponível em português já. Não precisa ir fisicamente, que está fechado agora, mas entra em Teses CUSP BR, vocês conseguem baixar esse material, é fácil achar. Muito bem, excelente. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo evento do BIM Fórum. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.